que os conceitos de fadiga estão mais bem difundidos nessa nossa comunidade, isso é fato. Hoje a gente tem noção que existe a fadiga no sistema nervoso central e a fadiga periférica, que é diretamente no músculo. E qual a diferença entre ambas? Nós vamos nos aprofundar um pouco e destrinchar sobre esse tema hoje. Esses dois tipos de fadiga são bem diferentes. Então, o primeiro passo é entender cada um deles e a sua participação durante o nosso treinamento. A fadiga periférica, como eu disse, ocorre no músculo, é localizada. É causada por acúmulo de fosfato, acidose, redução na excitabilidade da membrana, isso tem a ver com sinais elétricos enviados, e falhas no acoplamento excitação-contração, isso tem a ver com os íons de cálcio. É uma fadiga localizada, muito específica do músculo que está sendo usado. Já a fadiga do sistema nervoso central nasce no cérebro e na medula espinhal. Ela reduz o drive neural, ou seja, a capacidade de gerar comando motor e coordenar os movimentos, mas essa questão de coordenação e falha e fadiga é uma correlação que a gente não vai ver muito nos treinos de musculação em si, porque os treinos de musculação tradicionais envolvem pausas durante as séries, não são extremamente extenuantes, então a falha do sistema nervoso central em relação à coordenação tende a ser menor, principalmente em indivíduos treinados. A principal falha relacionada ao sistema nervoso central é em relação ao recrutamento de unidades motoras, prejuízo em recrutar fibras de alto limiar. E esse prejuízo não se dá apenas com cargas elevadas, pois como você já sabe muito bem, cargas elevadas aumentam o recrutamento de unidades motoras de alto limiar. Mas esse prejuízo no recrutamento pode vir tanto das cargas leves quanto das pesadas, porque ambas as cargas podem induzir uma alta percepção de esforço. Retomando, isso abrange aspectos como coordenação motora e o recrutamento de unidades motoras de alto limiar, aquelas fibras rápidas que produzem mais força. Então, com o cérebro mais cansado, você até sente que tem força, mas não consegue acessar essa força. É aquele treino em que você pensa, cara, eu sei que dá para fazer, mas parece que o corpo não responde. Isso é sobrecarga do sistema nervoso central. Podemos dizer que essa falta de recrutamento, essa falha no recrutamento de unidades motoras de alto limiar, pode ser causada por um erro no aquecimento. Você aquecer demais com cargas muito leves, em altas percepções de esforço, pode prejudicar quando você for fazer uma série mais pesada. Então, cuidado com os seus aquecimentos. Faça as séries preparatórias não serem exaustivas, mas apenas preparatórias. Um exemplo clássico, a primeira série, estando muito longe da falha, talvez 60% do seu 1RM máximo, você vai tirar ali umas 8 repetições, encaixar o padrão de movimento. A partir da segunda série, você vai buscar 4 a 2 repetições e aumentar progressivamente a carga. Quantas séries de preparação? Não sei. Isso depende de quanto peso tu consegue colocar. Um cara que faz um levantamento terra de 300 quilos tem que fazer muitas séries preparatórias. Um cara que faz um levantamento terra de 100 quilos são poucas. Mas a partir daí, você consegue pegar o meu raciocínio. Quanto menos repetições você fizer e buscar mais o aspecto só de preparar o organismo, melhor vai ser o seu desempenho nas top sets, nas séries de fato mais pesadas. O que importa para evitar uma lesão, o risco de se lesionar, são vários fatores, é multifatorial. Um deles, o seu calor corporal geral, não necessariamente no músculo. Então, aquela questão de você aquecer demais a musculatura, fazer um grande pump antes de começar a musculação, o treino de verdade, não é necessário. Talvez a sua caminhada até a academia já seja um excelente aquecimento. E em relação à mobilidade e alongamentos? Cara, isso você pode fazer durante o próprio movimento. Buscar fazer o seu agachamento da forma mais profunda possível, em vez de ficar gastando o seu tempo da academia com mobilidades aleatórias. Aprofundando-se agora na percepção de esforço e do drive neural, você não sente o esforço à toa. Essa sensação de esforço é o cérebro te protegendo. Existe um mecanismo chamado descarga corolária, que é uma cópia interna do comando motor. O cérebro envia o sinal para o músculo durante o movimento, durante a série, e ao mesmo tempo registra uma cópia desse comando. Eu sei,
é muito confuso. Essa cópia serve para comparar o movimento planejado com o movimento real. Isso garante fluidez e ajuste na coordenação durante o próprio movimento. Durante as séries pesadas, conforme a percepção de esforço aumenta, essa descarga vai ficando cada vez menos precisa. Então o que a gente consegue concluir? Que a descarga corolária facilita e ajuda na fluidez e na coordenação do movimento durante a série. E conforme você avança no seu treino, o cérebro começa a superestimar o esforço e, para se proteger, reduz o sinal neural, o famoso drive que a gente está falando aqui. Então o cérebro tem um limite de esforço tolerável. Ele corta o sinal antes que o músculo queime, digamos assim. Esse fenômeno não depende apenas da carga, como eu comentei anteriormente. Tanto cargas leves com muitas repetições, quanto cargas pesadas próximas da falha, podem gerar fadiga central, porque o fator determinante é a percepção de esforço, e não só o peso. Outros fatores também aumentam esse feedback de fadiga, como por exemplo, noites mal dormidas, uma restrição calórica muito agressiva, aliada a uma depressão forte de glicogênio muscular, baixos carboidratos, digamos assim, carboidratos insuficientes para aquela sessão de treino. E agora, só para não faltar mesmo, vamos se aprofundar um pouquinho mais sobre a coordenação e a fadiga. Imagine o seguinte, essa falha neural acontece no meio de um movimento técnico, então imagine-se fazendo um agachamento. O aumento da fadiga central prejudica o padrão proximal distal. O quadril vai subir antes do tronco, os joelhos vão perder a sua estabilidade e o movimento fica mais quebrado. A produção de força em si não está prejudicada, porém a eficiência que a energia é distribuída para o movimento sim. Então isso prejudica a sua produção de força máxima. E como eu disse anteriormente, isso é um pouco menos relevante para os treinos de musculação em geral, principalmente quando você garante uma boa preparação, sem desgaste desnecessário aqui. A força ainda está lá, o músculo ainda consegue gerar tensão, mas a sequência que transforma essa força em movimento eficiente se perde. Por isso, quando a gente fala em eficiência motora, não é só sobre técnica, é também sobre o estado do sistema nervoso central. Os fatores que influenciam isso também são múltiplos, sendo sessões muito longas, privação de sono, excesso de volume, a própria restrição calórica e, como eu disse, carboidratos insuficientes. Então, de fato, considerando que você teve uma noite mal dormida, a sua coordenação motora pode ser prejudicada na sua sessão de treino. Então nós temos fatores que afetam o sistema nervoso central antes do treino e durante o treino. Tá bom, e a aplicação prática desse conhecimento? Como a gente pode usufruir desse conhecimento? Porque você sabe os mecanismos de fadiga do sistema nervoso central. E agora, o que fazer? Bom, esse conhecimento, ele tem o intuito de trazer mais consciência sobre controle de volume e duração. Sessões muito longas, então, geram fadiga neural acumulada, porque, pensa o seguinte, uma má distribuição de volume vai ser consequência de uma sobrecarga no seu sistema nervoso central. Porque você treinou segunda peito e vai treinar apenas quinta novamente. Nisso, você teve dias de descanso para o peito, mas para o seu sistema nervoso central você teve, porque você treinou costas e fez o seu leg. E se você é maluco e não deu um dia de descanso aqui na quinta, você foi lá e treinou peito de novo. Então você acumulou mais fadiga. Você está acumulando fadiga no sistema nervoso central, assim ó, torando a tua cabeça, torando a sua cabeça de esforço e não dando descanso para ela. Então, apesar do seu músculo estar descansado, talvez você não consiga acessar aquela força, ter uma boa eficiência no recrutamento de unidades motoras de alto limiar. Por isso, uma boa qualidade de séries deve vir acompanhado de um bom controle de volume. Sono e recuperação, como a gente comentou aqui, a privação de sono pode reduzir o comando motor e aumentar a percepção de esforço. Em alguns casos, eu diria que vale mais dormir 1 hora antes de sair de casa. Então, você vai sair de casa, tá cansado, tá com vontade de dormir? Se você tem a possibilidade de tirar esse cochilo antes de ir treinar, faça. Provavelmente o seu rendimento nessa sessão de treino vai ser mais proveitoso. Se não há a possibilidade, você ainda está muito cansado, talvez vale mais a pena você dar um descanso.
do que insistir num treino já exausto. Glicogênio e alimentação, baixo carboidrato. Vamos dizer assim, carboidratos insuficientes para aquela sessão vai amplificar o feedback aferente de fadiga, aumentando a percepção de esforço. Foco mental e motivação. A qualidade neural do treino depende tanto da carga quanto da intenção. Quanto mais motivado e concentrado, mais eficiente é o comando motor. A sua motivação quando você começa o treino é uma, e ao decorrer da sessão ela vai caindo, isso é normal. O importante é estar ela no talo. E com esse conhecimento, agora você sabe que se você estiver um pouco mais desmotivado, isso pode estar prejudicando a sua sessão de treino. E isso pode ser um alerta para sobrecarga de volume no seu sistema nervoso central. Se em 10 sessões de treino você tem uma motivação X, um esforço X, e de repente, em 5 sessões subsequentes, começa a cair essa motivação, esse esforço, opa, tem alguma coisa errada. Por fim, a própria periodização do esforço. Bom, como que a gente pode fazer esse manejo da fadiga do sistema nervoso central dentro do nosso próprio treino? Temos diversas abordagens. Uma delas seria alternar entre sessões mais pesadas com maiores percepções de esforço com menores. A percepção de esforço vai estar muito aliada à proximidade com a falha, então chegar ou não à falha, ir ou não além da falha com uma ajuda. E como a gente pode conciliar isso para promover longevidade nas suas sessões antes de fazer um deload geral, por exemplo. Como eu gosto de fazer. Vou pegar o meu exemplo do push. No meu treino de push, eu tenho um exercício principal e o que eu chamo de exercícios complementares. Eu vou lá treinar exclusivamente pensando no supino reto, progredir repetição nele, em aumentar a carga nele. Então o meu foco está naquele cara. Tudo é voltado para aquele cara. A minha top 7 eu tenho executado da seguinte forma: 3 repetições máximas, então 0 RIR, 0 RIR. A quarta repetição eu tenho alguém para me auxiliar nela, porque eu vou até a metade e o professor termina ela comigo. Então o que acontece? É uma repetição assim ferrenha, porque eu peço para o professor colocar o mínimo de esforço possível para que eu de fato execute o que tem ali restante da minha força concêntrica. Faço aquela repetição ultra lenta, caracterizando de fato aquela falha total, guardo a barra e é inevitável. Uma sensação de percepção de esforço muito alta, e dessa série altíssima, eu não repito essa série, essa é a top 7, acabou, o trabalho foi feito. A partir daí, são séries de recuo nesse mesmo exercício. Aí eu opto por fazer uma ou duas. E essas duas séries de recuo, eu reduzo a carga, aumento o limiar de repetições para 5 a 9 e não chego à falha total como fiz. Então eu nem chamo um professor para ver. Ou eu vou até a falha técnica, fazendo 0 RIR, ou eu deixo uma repetição na reserva, que é o caso. Geralmente eu sempre deixo nessas duas séries de recuo, ou uma repetição na reserva. Feito isso, seguimos com o treino normal. O restante do treino, eu não faço mais nenhuma série até a falha total. Eu faço apenas falha técnica pontualmente, geralmente na primeira série de cada exercício. Para isoladores como o tríceps, eu costumo deixar uma repetição na reserva nas 4 séries válidas que eu faço dos 2 exercícios que eu faço. Por quê? Porque um isolador, eu já trabalhei o tríceps nos meus padrões de supino, então não há necessidade de eu extrair tanto assim dele. E eu sinto prejuízo quando eu faço isso, inclusive. Eu sinto muito espasmo depois do treino, eu não acho que isso seja algo positivo. Mas, continuando com o exemplo, eu sigo, depois desse supino barra livre, para um supino com halteres inclinado. É um perfil que vai me permitir um maior alongamento do peitoral como um todo, uma melhor condução do movimento, digamos assim. E como eu faço a minha top 7 desse exercício, por mais que eu não faça top 7 back-off, vamos dizer que é a série mais pesada como eu faço. Vou até o limite também. Então, eu estou fazendo com halteres de 38 quilos para 7 repetições. Lembrei agora. No meu treino, o que eu busco? Eu busco tentar, pelo menos na primeira série,
bater 9 repetições antes de subir um pouco a carga. Aqui a gente poderia entrar no conceito de força de repetição e força máxima, mas não vem ao caso. Aqui, então, nessa top set, nessa primeira série de trabalho desse segundo exercício, eu vou forçar bem até essa 8, para puxar essa 8. Então, cara, a sétima repetição, quando ela sai e eu vou puxar a oitava, que é a última, às vezes trava no meio o movimento, porém, com bastante esforço, eu consigo completar, sem quebrar a técnica. A técnica do movimento é uma só. Você não melhora a sua execução. A execução do movimento é uma só. Não tem como você executar uma coisa que é perfeita, que é padrão, entendeu? Não tem como. Se você está tendo que quebrar a técnica para puxar mais uma repetição, para aumentar a carga, tá fazendo cagada. Você está aumentando o seu risco de se machucar. Por favor, não faça isso se você quer longas sessões de treino, você quer longevidade na arte da musculação. Não faça isso, não quebra a sua técnica de movimento. Esse esforço contínuo é dentro de um padrão. E eu vou até o talo. E a percepção de esforço vai lá pro caramba também. Mas a minha segunda série de trabalho, eu não vou até esse talo. Eu não vou. Eu faço ou 7 repetições, deixo uma na reserva, e quando eu sinto que travou, eu já paro, para não precisar puxar e me acabar o meu treino nos 2 primeiros exercícios. Eu quero dar continuidade ainda. E sigo nesse mesmo padrão para o crucifixo, desenvolvimento, elevação lateral. Eu faço isso só nesses 2 primeiros exercícios. A partir do crucifixo, desenvolvimento e elevação, eu prefiro deixar uma na reserva, que é aquela bem espremida. Por quê? Porque assim eu consigo completar meu treino. Eu consigo fazer um bom cardio. Eu não sobrecarrego meu sistema nervoso central e não tenho que fazer estratégias para reduzir esse acúmulo de fadiga. Porque por vezes, quando eu vou até o talo em todas as minhas sessões, eu tenho que reduzir alguma coisa. Seja a carga, seja o meu próprio cardio, porque o volume de cardio pode interferir nessa percepção de esforço, pode prejudicar minha sessão do treino seguinte se tiver demasiado. Então é melhor você ser um pouco mais conservador do que querer ficar on fire o tempo todo. Não. Bom, para encerrar então, o que eu tenho a dizer aqui é que a gente falou apenas do feedback do sistema nervoso central, né? A fadiga periférica a gente pode deixar para outro momento, mas espero que esse vídeo sobre fadiga tenha te ajudado a compreender melhor os mecanismos e trazer talvez insights para o seu manejo do seu próprio treino. Se você gostou do conteúdo, deixa o like, deixa o comentário e aqui no canal você pode esperar mais vídeos sobre treino, dieta e talvez um pouco de filosofia.